Adede, me pomo la cabele kuno migude mkatade. Suwaja San Lorenzo, me pomo tavaloa posoi, e tavaloa poso munjadu. Kuno jingu migude, no jingu migude non tavaloa poso sa kaklo besaye. Ya eke, mama ta kagola poso mulu samo me peti karagede kwanu. Oh, yamme pombo la cabe, ele kunentali kumele. Sumaja San Lorenzo me pombo tavalo munjadwe, e tavalo poso munjadu non shinku migude. Non shinku migude non tava munjadu ka klombesaye. Ayo, mama zakagolo, mama bolo samo me pesi, kada kete kwanu. Attendez, moi Patricia non tava shigia no bunobwe. Mina se shigia no na tava kose me pombo vae. Lale, mama takabolo, mama bolo, mama taje, karangiti kwanu. Attendez, moi na Patricia no santo me kuta variae. On la senga ya no buno buena tava con se me pombo vae. Mama kakagola tava bulu mama dedi karangiti kwanu. So kwe puntu mwa migaria mpla mayae. Zedi se shinku kuskabe para mukalire kusame pombo e. Mama zakagolo, mama bolo samo me dedi karangiti kwanu. Evlama yae, zedi se shinku kuskabe dala para kalire kusame pombo e. Mama zakagolo, mama bolo samo me dedi karangiti kwanu. Kumiga de fade mayae ise de mashikolo bobo usala we kutio pejiba minae bobe kastado me tudu kuskame se pa e kanta no ayo ilalele mama takagola mama bolo sama me beji karangiti kwanu. Miga de kuje fadia ise de mashibobo kusala we kutio pejiba mina ebo be kastado me tutu kusai ya kakanta no mama takagola mama bolo samo me beji karangiti kwanu. Ola kupombo tende kwa sebi la boka punta mola sangue que colose kusa kwangu de vida me pana se defae. Mama takagola mama bolo samo me beji karangiti kwanu. Sangue mwe sangu pombo fanya chesa punda mokumbia. Kuntlaba kuna te kwa fae chesa punda moku samu pobla bila kagolo tlong ya kabe. Mama takagola mama bolo samo me beji karangiti kwanu. Sangue mwe chesa punda monga tamu vende kada kopu kabesada e. Chesa grupa baby abila kagolo tlong ya kabe. Mama takagola mama bolo samo me beji karangiti kwanu. Sebe moku sasa kagolo mwa sunon pati de fetu tudu non ko yeji no e. Ami pombo ko yo beji pa mu otori nen san ko yo tlo kwa e. Mama takagola mama bolo samo me beji karangiti kwanu. Nambe kwa kusasa kagolwa
lembro um tempo que o Santa va vigiando que me salu. Já sei que commence lá para pegar o caso vigiando que blasan palerian. Mama da cagona, mama boluda, mama tege. Sangue, já lembro um dia que o Santa va vigiando que me salu. Je sais que comment c'est la bombe, quand ce bijan qui est blanc parler. Maman Zakagola, maman Boluda, maman Teddy, semble les blouons s'abaroué, m'a vendé son sequinoué, Kunganya Blassa mangeant Kukatinga, so Kukujimu Plumeloué. Maman Zakagola, maman Boluda, maman Teddy, Angemwe, les blouons s'abaroué, Kulen la vendé, sequinoué. Kunganya Blassa mangeant Kukatinga, so Kukujimu Plumeloué. Maman Zakagola, maman Boluda, maman Teddy, bobe, 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 guacu, bobe, 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 guacu, bobe. Noble prova mamina zomanda kalumia familia ye. Ilale oke, mama ya me kombo manda kwa kalumia sanjana, umode na bejana. Bobe, 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 guapo, bobe, 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 guapo, bobe. Probia mamina somanda kwa kalumia familia ye. Ilale oke, probia me kombo manda kwa kalumia sanjana. Mola kafere kachinga kusonke komya vilinu kafe. Mola kafere kachinga kusonke kwa vilinu kafe. Ko kafere kachinga shimeshi ke komya vilinu kafe kubu. Mola kafere kachinga shimeshi kwa vilinu kafe. Mato banyu plumeza wabie ke kwa vilinu kafe kubu. Mola kafere kachinga kusonke kwa vilinu kafe. Ijasa tela kuchawa lumadu ke kwa vilinu kafe kubu. Mola kafere kachinga kusonke kwa vilinu kafe. Blom jaribo na kapale da vae ke kwa vilinu kafe. Mola kafere kachinga kusonke kwa vilinu kafe. Mbo kafere kachinga shimeshi ke kwa mya vilinu kafe kubo. Mola kafere kachinga kusonke kwa vilinu kafe. Loba po saveye sali puturu modwe kavali. Mola kafere kachinga kusonke kwa vilinu kafe. Jawa batomba ke kwa vilinu kafe. Mola kafere kachinga kusonke kwa vilinu kafe. Mina mola kafere kachinga kusonke kwa vilinu kafe. Mola kafere kachinga kusonke kwa vilinu kafe. Boa noite. A conversa disruptiva no ar para falarmos de Santo Tomé e Príncipe, para falarmos do mundo, mas muito focalizada em Santo Tomé e Príncipe. Vamos falar da nossa política externa e os desafios sociais que Santo Tomé e Príncipe está a enfrentar e algumas soluções, algumas ideias de soluções. Mas antes de entrar nesses temas propriamente dito, trago-vos esta imagem. Vamos trazer estas imagens para a vossa reflexão e depois explico. Ou seja, até posso passar a explicar. Este jovem que vocês têm aqui nas imagens, são duas imagens, teve um acidente na Ilha do Príncipe, isto há mais de um ano. Sensivelmente a um ano, 12 meses mais 13 meses. Esteve internado em Santo Tomé
acamado durante todo este tempo, sem nenhuma solução à vista, sem nenhuma solução, aguardando por uma junta médica. É o caso que vos falei em tempos, muito recentemente falei-vos do caso deste jovem. Jovem de 42 anos. O que é que se passou? A vinda dele para Portugal foi um calvário. Não, apesar de nós termos relações de cooperação com Portugal no campo da saúde, mas tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil, por isso esteve à espera de uma junta médica há mais de 13 meses, 1 ano e 1 mês. Mês de agosto era possível, Portugal já dava o visto bom, dizia que tinha disponibilidade de o receber. Não foi possível porque não havia lugares para o transportarem. Nos lugares, na linha aérea STP Luís, onde São Tomé e Príncipe, país, é parceira e é sócio. Mas não havia lugares. Até cerca de 1 semana e meia atrás, quando foi possível viajar, confrontou-se automaticamente com um problema que era o transporte do mesmo, do aeroporto de Lisboa até o hospital do Cúrico Cabral. No gabinete do ministro, ficou-se à espera de que se conseguisse esse transporte. Digo mesmo, ficaram à espera. Lá fui contactado, consegui resolver a questão da ambulância para o transportar, porque ele vinha acamado. A embaixada deu também as suas diligências, mas eu lá avancei com a solução. Avancei com a solução, foi a solução que eu comuniquei aí as pessoas que estavam a tratar do assunto, foi a solução que chegou ao gabinete do Ministro da Saúde. Posto isto, o senhor viaja até Portugal. Viaja a Portugal, é levado para o hospital, conforme era expectável. Está 1 semana no hospital. As imagens que vocês veem são coisas que ele nunca no país pôde contar, nem nunca ia estar assim no nosso país. São alguns exercícios de recuperação. Ele tem consciência, e eu, quando contaram a história, eu tinha consciência que o andar seria quase que impossível. E continuo a acreditar que seja quase que impossível, embora acreditemos que tudo é possível quando se crê. Mas há possibilidades dele, pelo menos no futuro, vir poder andar ou vir usar uma cadeira de roda. Já que durante um ano que andou em São Tomé e Príncipe, as mazelas foram complicadas, o que tornou a própria recuperação dele difícil ou quase impossível. 1 ano acamado. Há esta possibilidade dele, de facto, vir a, no futuro, poder sentar-se numa cadeira de roda e ter os seus movimentos normais. Começaram a fisioterapia, levantou-se esta possibilidade. Estranhamente, de São Tomé e Príncipe, em vez de se explorar todas as hipóteses, inclusive de estudar esta hipótese de ele poder vir poder sentar numa cadeira de roda, ele é confrontado com a hipótese de ter que viajar de regresso para São Tomé amanhã. Porque no hospital onde ele está não há esta possibilidade de continuação desse tratamento. Estará ele a ocupar uma cama. São Tomé e Príncipe, com Portugal, tem cooperação no campo de saúde. Tudo deve ser feito para a melhora deste cidadão. Aí é onde eu trago o desafio, porque depende a continuidade para que este jovem santomense venha a ter algumas melhorias no seu aspecto, na sua saúde, depende de quem? Depende do governo. Do governo que tem um primeiro-ministro, que tem um ministro de saúde e do governo regional do Príncipe. O desafio que eu ponho é aqueles senhores, aonde é que param aqueles senhores, alguns do Príncipe, que vêm para redes sociais dizer que são amigos pessoais ou têm intimidade com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Os amigos do primeiro-ministro
os que têm intimidade com o primeiro-ministro, que são do príncipe e que vêm para as redes sociais. O desafio é vocês fazerem hoje um telefonema ao primeiro-ministro, dizer ao primeiro-ministro para tudo fazer para que esse jovem possa ter tratamentos cá em Portugal. Aqueles que, quando eu disse que o Filipe Nascimento não tinha condições para ser presidente do governo regional, insurgiram contra mim. Insurgiram contra mim com uma falsa questão, que eu teria dito que ele não tinha condições por ser de origem cabo-verdiana. E não foi o que eu disse. Mas todos aqueles que caíram contra mim, telefonem para o vosso amigo Filipe de Nascimento para resolver esta situação. Este indivíduo é filho ou descendente de filhos de cabo-verdianos. Todos aqueles que vieram contra mim quando eu disse que o Filipe Nascimento não tinha condições, o desafio é vocês fazerem tudo que está a vosso alcance para que o Filipe Nascimento, presidente do governo regional, em articulação com o ministro de Saúde e o primeiro-ministro, façam com que este jovem não seja obrigado a regressar sem que tenha feito o tratamento. O desafio é este, meus caros militantes, os militantes do ADI que muito tenham defendido, quando eu venho cá criticar os aspectos da nossa saúde, os aspectos do nosso país. Este é o desafio que vocês têm nas mãos. Um telefonema ao senhor primeiro-ministro para fazer com que este jovem santomense possa ficar aqui, experimentar as possibilidades que ele tenha de vir a ser um cidadão como outro qualquer. Ele não caiu da madeira ou do coqueiro porque quis, por questões de necessidade. Hoje ele está aqui há uma semana. Eu tenho a certeza que se fosse familiar de um membro qualquer do governo, se fosse familiar do ministro de Saúde, não, todo o empenho ele estaria a fazer para que esse jovem continuasse o seu tratamento aqui. Há esta possibilidade. Fica ao desafio a todos que vão dizendo nas redes sociais que vêm aqui, dizendo nas redes sociais que têm intimidades com o seu primeiro-ministro, que têm intimidades com o senhor ministro da Saúde. Todos aqueles que vieram contra mim, ou que venham contra mim, quando eu critico os aspectos sociais que o nosso país atravessa. Este é o desafio. Telefonem aos vossos amigos e peçam-os para que este cidadão continue aqui em Portugal. Há um acordo de cooperação Santo Tomé e Príncipe Portugal. No âmbito deste acordo é possível a continuidade deste cidadão nosso. A Ilha do Príncipe tem acordos de cooperação com várias câmaras em Portugal. Se houver dificuldades do local aonde ele possa alojar, o governo regional do Príncipe tem por obrigação de encontrar uma solução. É este o desafio. Espero que esses meus conterrâneos sejam capazes de corresponder a este desafio. Todos que venham para as redes sociais a espalhar a intimidade que tenham com o primeiro-ministro, a intimidade que tenham com o ministro de Saúde. Outros do Príncipe que são militantes do ADI, façam por este cidadão alguma coisa. Aqueles que se dizem que são amigos do primeiro-ministro, do Príncipe, que façam alguma coisa. É esta mensagem que eu trago-vos aqui antes de continuar com a minha intervenção. Julgo que a mensagem estará passada, mas se for preciso, voltarei a trazê-la para o ecrã. Questões que o nosso país atravessa. Há uma ideia de solução. A política externa do nosso país. Ninguém tem dúvidas que o nosso país, Santo Tomé e Príncipe, atravessa momentos conturbados. As dificuldades são várias, desde financeiras básicas a estruturais mais complexas. É preciso que façamos algo diferente ao que já vimos fazendo ao longo destes tempos todos. Mas para fazer é preciso que haja recursos. Nós temos acordos de cooperação com vários países, acordos esses que não têm resultados. Não têm resultado, em parte devido à nossa postura de pouca seriedade, à nossa não visão do país que nós queremos para o futuro
E depois a própria nossa capacidade de explorar oportunidades. Tivemos e temos relações com vários países, como eu disse, incluindo Portugal e outros. Alguns países com grande potencial. Os exemplos estão os resultados das suas cooperações com outros países parceiros. Conosco não tem resultado. O que é preciso? Eu, antes de dar continuidade, vou suspender a minha conversa. Vou pôr já no ecrã este... Boa noite. Muito boa noite. Eu não sei se viu o início, o que eu tratei, o assunto aqui, deste jovem que chegou na semana passada a Lisboa. Esteve em Santo Tomé e Príncipe, em Santo Tomé Acamado, há mais de um ano, com dificuldades de chegar a Lisboa para prosseguir o tratamento. Os tratamentos. Chegou na semana passada e hoje é confrontado com a hipótese de ter que viajar de regresso amanhã sem ter concluído o serviço. Prende-se apenas com a disponibilidade do hospital em o ter lá, já que o tratamento que teria que fazer requeriria uma outra instalação médica. Nosso país tem cooperação, tem acordos de cooperação. E o desafio que eu lancei a toda a militância, todos aqueles que têm vindo para as redes sociais, a dizerem de boca cheia que são amigos íntimos do primeiro-ministro, são amigos íntimos do ministro de Saúde. São amigos íntimos do presidente do governo regional, a quem eu tinha dito de que não tinha condições ainda, não tinha maturidade suficiente para ser presidente do governo regional. O desafio que eu lancei que façam um telefonema a esses seus amigos, com os quais têm intimidade, que é muito bom. Para isso é que as intimidades servem, para que dê diligência no sentido deste jovem não regressar prematuramente a Santo Tomé e com as consequências futuras que nós sabemos que vem a ter. Mas eu deixo o palco assim. Boa noite. Boa noite. Realmente estão a acompanhar. É muito triste, o que é capaz de dizer agora. Demonstra, de facto, os nossos dirigentes não estão preocupados para cumprir aquilo que eles prometeram este povo. Mas é que basta um telefonema do ministro de Saúde para este problema ficar, para essa situação estar resolvida. Basta um telefonema do primeiro-ministro. Nós temos realmente pessoas ainda que não perceberam, foram eleitos, escolhidos para dirigir para todos, sem exceção, todos, seja pobre, seja rico, e sobretudo nesta situação em que este jovem se encontra. Não é como é possível. Os nossos têm condições de viajar constantemente, têm dificuldade, saudável, sem problema nenhum. Um irmão nosso foi infelicidade na Madeira. Esteve um ano acamado em Santo Tomé. Só na semana passada é que veio. E nós temos que me representa. Eu não sou obrigado a falar, ser amigo de qualquer tipo de gente e não mostrar a minha indignação. Quando as coisas estão bem, que seja o meu pai, o meu irmão, quando as coisas estão mal, nós temos que falar. Temos que falar. É a nossa obrigação, como cidadão. Nós temos que falar. Nós temos que falar. E realmente eles despertam. E depois eles saberem que as coisas. Esse povo é um povo muito pacato, onde precisa tomar
deputados, não estão interessados em nada. Não pensam, não perspectivam o futuro e, portanto, quer dizer, eles aproveitam dessa base. Fazem o que querem fazer. Ou seja, desculpa lá, como é possível um homem reclamar durante um ano tem tanta dificuldade de saúde, para que ele realmente possa encontrar melhoria? Provavelmente pode ser um pai de família, precisa de um tratamento mais rápido possível. E nós temos acordos de cooperação assinados com Portugal. Por que tanta demora? Por que tanta humilhação? Um cidadão que realmente ele votou, quem está no poder agora, deu voto de confiança. Por que não também deixe de gente dizer o mesmo? Epa, fui eleito sim, mas o meu povo. Eu não fui eleito para fazer o que eu quero ou para se intimidar. Eu estou aqui, qualquer tipo de gente, seja primeiro-ministro, que me coloca, você tem ali, esse chefe de tal coisa, esse ministro aqui e lá. Há certas coisas que eu também tenho que colocar. Dizer não, fui eleito sim, para servir, exercer as funções que foram-me conferidas. Isso sim, eu não fui eleito ao mandado de ninguém, seja o senhor primeiro-ministro, seja o presidente da República, eu não sou para o mandado de ninguém. Vim, sim, senhor, a servir com a minha capacidade, o que eu sei fazer. Foi confiável para esse fim, então estou aqui para trabalhar. Quanto não, eu coloco já imediatamente o meu cargo, assim, nada mais. Eu não posso estar ali a ser manchado, a ser humilhado ante alguém que sabe que as coisas estão a funcionar mal, que é o primeiro-ministro está muito bem. Nós temos que é coisas mínimas. Quando é do vosso lado, vocês vejam quando querem, vêm para tratamento para Portugal como querem, vêm com malas de dinheiro, com dinheiro de tudo, dinheiro de casa, dinheiro de alimentação, carro, dinheiro para passeio, certo? Mas um cidadão parte do seu país e também tem esse direito também de comer um bocado. Mas aqui nem está em causa o comer um bocado. Aqui é uma questão de saúde. Um bocadinho, quando eu digo um bocadinho, Danilo, esse bocadinho que eu estou a dizer, é que eu também tenho direito. Quando eu digo um bocadinho, é dever deste governo, seja qualquer tipo de governo, mas deixa-me só esclarecer. Eu só chamei este problema aqui e desafiei a todos aqueles que venham para redes sociais dizerem que são amigos pessoais ou que têm intimidades com o primeiro-ministro, para fazerem um telefonema ao seu primeiro-ministro, que com um telefonema este problema, o impasse que está... Qual é que é o impasse que está a gerar? Alguém diz que não percebeu. Apenas porque o cidadão veio para o hospital Curi Cabral. Está no hospital Curi Cabral. O que é que acontece? O Curi Cabral tem as camas limitadas. Este cidadão tem que fazer fisioterapia num hospital especializado para permitir futuramente poder estar assentado como aí está. Coisa que nunca ele fez em Santo Tomé e Príncipe. Mas para poder permitir num futuro vir estar assentado como aqui está. Ele não pode, de um momento para o outro, depois de um ano acamado, sair da cama para uma cadeira. Só por isso é que vocês veem a imagem do vosso lado direito ou esquerdo, que eles põem, peçam exercícios para a recuperação. Ele, ao fazer esse exercício, consegue. O Hospital Curi Cabral não tem. A solução que os serviços sociais da Embaixada encontraram rapidamente é mandá-lo de volta para o país. É aqui onde deve entrar o Ministro de Saúde. Mas onde é que ele está? É aqui de onde deve entrar o Presidente do Governo Regional, que quando eu disse que ele não tinha ainda maturidade para o ter. Veja quantas viagens o Presidente do Governo Regional fez durante um ano, sabendo ele que um cidadão da Ilha do Príncipe estava no hospital acamado. E muitos outros lá estão ainda. Este é um caso que nós soubemos e que veio cá. Mas este é um assunto. Eu fico aqui, eu ficaria muito feliz
se os amigos do ADI, se os amigos dos membros do governo que venham para as redes sociais criticar-nos porque dizemos que algo está mal e é preciso corrigir, façam um telefonema para as suas amizades, pediram uma intervenção, porque basta um telefonema destas pessoas para que este senhor possa continuar normalmente o seu tratamento no âmbito de um acordo de cooperação que existe entre São Tomé e Príncipe e Portugal. A ambulância estava grande impacto na missão. Levar 200 euros, o governo. Mas pronto, meu caro, este problema está aqui exposto. Agora, continua a intervenção fora deste âmbito desse cidadão, porque eu acredito que os amigos dos membros do governo já terão feito um telefonema. Aqueles que me criticaram quando eu disse que o Felipe Nascimento, presidente do governo regional, não estava ainda preparado para ser presidente, também já terão feito um telefonema, e com certeza que amanhã todos nós podemos vir a estar mais alegres, tendo a informação que este cidadão vai fazer o seu tratamento normalmente como os direitos assim exigem. Peço a este cidadão que regresse depois, porque parece-me que a chamada caiu. Vou desligar. Sim. Então vamos para outro tema. Nós estamos a ouvi-lo. Estamos a ouvi-lo. Tive que tirar o cidadão que estava em linha para nós continuarmos com a nossa conversa. Eu falava aqui da questão das relações externas de São Tomé e Príncipe. O país tem que redefinir-se. Nem que para isto tenha que fazer outras inimizades. Nós temos que saber o que é que nós queremos e irmos ao encontro dos nossos interesses. Os interesses de São Tomé e Príncipe podem não coincidir com os interesses de outros países. Nós temos que saber posicionar. Repare, tenho debatido aqui várias vezes a questão da saúde, porque nós precisamos estender os nossos acordos de cooperação além de fronteira, já que nós internamente não somos capazes. Nós precisamos estender os nossos acordos com países terceiros. Mesmo que estes países terceiros com os quais nós venhamos a decidir lançar os laços de cooperação, mesmo que estes conflituem com alguns dos nossos atuais parceiros, são os nossos interesses que têm que estar em primeiro lugar. São os interesses de São Tomé e Príncipe que têm que estar em primeiro lugar. Claro que isto passa pelo país, São Tomé e Príncipe, redefinir a sua política externa, redefinir o que é que quer ser daqui em diante e encontrar os autores ao nível da nova estratégia política. Os novos autores, eu não tenho dúvidas que não compadecem de maneira nenhuma com esse modelo dos embaixadores que o país tem. Não compadecem, porque requerem outras habilidades para as quais não estão preparados. Como todos sabem, de que é que serve um embaixador de São Tomé e Príncipe? É presente apenas para estender o tapete para o primeiro-ministro ou o presidente poder passar. Não é este o papel que deve exercer um embaixador. O embaixador deve ser capaz, nas circunstâncias atuais, promover o seu país e desenvolver políticas, ações diplomáticas que incentivem e mobilizem investidores e investimentos externos para o seu país, sem esquecer
de que deve desenvolver internamente condições para que as suas diásporas naquele país onde ele está possa ter melhores condições. São papéis exigentes. Requer, de facto, uma reformulação de política externa, um entendimento do país que se quer para o futuro. E São Tomé e Príncipe, como todos sabem, nós se perguntar a um alto dirigente de São Tomé e Príncipe o que pensa, o que quer de São Tomé e Príncipe para o futuro, o próprio terá dificuldade de responder. Provavelmente vai apresentar-nos uma lista de alguns pedidos de emergência. Há esta dificuldade de entender o que é urgente, o que é prioritário, o que são necessidades. Nós temos que trabalhá-las. Para que esta política externa seja uma política que venha a servir São Tomé e Príncipe, conforme eu dizia. Primeiro, definir a estratégia política. Quem nós queremos como novos parceiros ou novos atores nesse nosso relacionamento e o que é que nós vamos dar e também o que é que vamos receber deles. Depois, pôr em campo os autores à altura destes desafios e, a partir daí, partir para a luta. Esta ruptura que nós temos que fazer com o passado, continuar como até o presente, é erro que todos nós vamos pagar. Vamos ver aqui a repetir várias situações como esta que eu mostrei-vos há pouco no ecrã e vamos ter aqui cada vez o país a atrasar-se cada vez mais. Eu já defendi várias vezes que São Tomé e Príncipe tem uma vocação que lhe é atribuída pela condição de ser uma ilha, pacífica até bem presente. Nós temos todas as condições de sermos nós os propagandistas, os promotores da paz. O mundo precisa de quem trabalha a paz. Nós temos um espaço privilegiado para reuniões e acordos de paz, até porque nós pertencemos a um continente em guerra. Internamente, nós, se trabalharmos a nossa política externa, se trabalharmos um conjunto de homens, conseguirá São Tomé e Príncipe destacar-se no conjunto das nações como um país de paz e construtor de pontes. É um desafio que São Tomé e Príncipe tem pela frente. Mas só será possível quando São Tomé e Príncipe tiver um dirigente à altura deste desafio, um dirigente com uma outra visão do mundo, um dirigente que esteja interessado em São Tomé e Príncipe como uma nação independente com história. Até lá, vamos lançando ideias para ver se esta semente germine e algum dia cresça. Para mim, esta vocação de São Tomé e Príncipe para a diplomacia é crucial e não hesitaria esforços nenhuns para pôr um plano desta natureza em marcha. O país ganharia, todos os cidadãos ganhariam. A nossa imagem, esta imagem de um país pedinte, um país de gente corrupta, um país de gente que não sabe o que quer, um país de gente sem valores, gente desonesta, perderia. Este é o desafio que eu também deixo para a vossa reflexão. Hoje, esta conversa é muito curta, só vou deixar aqui ideias para a reflexão. Ideias e perguntas. Uma pergunta que me urge fazer. Se alguém que me está a ouvir for capaz de responder, agradeço. Quais os desafios que os santomenses estão dispostos a assumir? E qual é a aspiração máxima de um cidadão santomense? Deixo esta pergunta e gostaria que alguém aqui me possa responder. Sobretudo, qual é a ambição e qual é a aspiração máxima de um cidadão de São Tomé e Príncipe?
Deixo uns minutinhos, vou responder aqui umas questões que me apareceram, mas essa questão está no ar. Se alguém me puder responder, ficaria muito agradecido. Qual é que é a missão máxima de um cidadão de Santo Tomé e Príncipe? São especulações, o brainstorming é exatamente isto, são especulações, cada um dá a sua ideia. Tem aqui uma senhora que diz, quando o Ministro de Saúde participava no programa Resenha da Semana, reclamava do anterior partido na altura no poder, sobretudo do seu Ministro de Saúde. Apresentou tantas ideias e nada está a ser aplicado. É assim, eu acho que o Ministro de Saúde está perdido. Não tem, é verdade, como diz aqui, a falta de ideias e a falta de capacidade de diálogo. Porque situação como esta, acho que só um ministro muito desonesto seria capaz de não encontrar uma solução. Por isso eu ainda acredito em alguma sensibilidade e alguma honestidade do Ministro da Saúde para que faça o trabalho mínimo de casa de forma a este cidadão encontrar caminhos para a reabilitação que ele bem merece. Tem aqui alguém que diz que acordos de cooperação têm as cláusulas próprias. Meu caro, acordos de cooperação têm as cláusulas que ambos decidiram assinar. Não há nada que obrigue que os mantenha conforme estão para a vida inteira. Até os casamentos, a divórcios. E o que é que impede que se restabeleça um novo acordo ou que se reformule? Os erros servem para alguma coisa, para aprendermos e daí tirar ilações. Se esta cooperação não está a resultar, encontremos outro caminho. Mas eu tenho a certeza que esta cooperação resulta, tenho a certeza. Está a faltar o afinco e a determinação de Santo Tomé e Príncipe. É que mesmo para este caso que eu trouxe-vos aqui, é de simples solução. É só o Estado santomense predisponibilizar-se em falar com Portugal. Olha, quando é que ele pode ir para outro hospital? Ajudem-nos a fazer. Não se conseguiu, de um dia para o outro, 15 milhões de euros de Portugal. Da mesma forma, aqui não há nada que não está no acordo. E não havia acordo nenhum. Aqui está previsto num acordo, meu caro. Doentes vão sempre aparecer. Ninguém está a dizer que os doentes não vão aparecer. Doentes vão sempre aparecer. As nossas condições de saúde em Santo Tomé e Príncipe, a gente sabe como é que é. Nós temos que, de facto, procurar melhorar a saúde em Santo Tomé e Príncipe. Só se vai conseguir melhorar quando nós também decidirmos rever os nossos acordos de cooperação com vários países, entre ele e Portugal. Estabelecer novos parceiros, encontrar outros países também para estarem connosco, mesmo que venha implicar a ruptura com algum outro. Isto porque são interesses, relações externas de países, são interesses mútuos, interesses que têm que estar aqui a jogo. Nós não podemos estar aqui a sacrificar para beneficiar países YX e os nossos cidadãos a serem sacrificados. Não, eu tenho mais um ouvinte que vai entrar, dou-lhe já o sinal para entrar. Meu caro, boa noite. Boa tarde. Como é que o senhor está? Eu costumo dizer que eu nasci já otimista. Nunca me senti mal. Estou sempre bem e na esperança de ser cada dia melhor. É um discurso. Diga lá se eu não sou bom no discurso. Mas pronto, a plateia é sua. O ecrã, a plateia é sua. Pois, olha, acompanhei atentamente a exposição que fez quanto ao nosso cidadão, né? Que está neste momento no Hospital Curi Cabral, já com indicações do setor social de Santo Tomé e Príncipe para seguir amanhã para Santo Tomé, quando há hipótese dele recuperar. Chegou na semana passada, começou a fazer alguma fisioterapia, por isso está, conforme eu apresentei aqui no ecrã, e há toda a possibilidade, desde que ele tenha aqui algum tratamento de fisioterapia. Pois é, olha, o assunto que trouxe para a sessão de hoje
eu posso dizer que ele é legítimo, tudo muitíssimo bem, está em defesa ou seja, vem advogar em nome de um cidadão, né? Vem fazer o... Mas não é este o assunto que eu trouxe. Eu trouxe dois assuntos, a política externa, os desafios e algumas questões só. Este assunto eu trouxe para chamar a atenção daqueles que se autoproclamam-se amigos com intimidade do Primeiro-Ministro, amigos com intimidade do Ministro da Saúde, para fazerem um telefonema, a ver se estes dois senhores, mais o Presidente do Governo Regional, conseguem desbloquear uma situação tão fácil que permita a este cidadão a continuidade do tratamento, ou a ter um tratamento que venha possibilitá-lo que não venha ficar acamado em Santo Tomé, como ficou há mais de um ano. Eu acredito, ou seja, eu acho que o Danilo Salvaterra, engenheiro Danilo Salvaterra, salvo erro, não é? Poderia trazer esse assunto de outra forma e muito menos misturar esse assunto a alguma reserva que tenha ou algum descontentamento que tenha face à pessoa do presidente regional. Porque na pessoa de Danilo, não é que eu venho cá defender ou mostrar-me ser aliado deste ou daquele, mas eu acho que a política ela deve ser feita de uma forma mais com uma certa honestidade, com uma certa honestidade intelectual, porque eu acredito, imaginemos, sendo Danilo Salvaterra o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, muitas coisas também iriam falhar. Mas você tem dúvidas que o presidente do governo... Primeiro que você o que está a trazer, que aqui chamar-me de desonesto, não tem nada a ver com a desonestidade, meu caro. Isto é um assunto... Não, eu não estou... Mas deixa-me só acabar. Deveria... Este é um assunto... Deixa terminar o meu raciocínio. Estamos a ouvi-lo. Exato. Eu acho que o Danilo deveria trazer esse assunto. Imaginemos Danilo Salvaterra, presidente do governo regional. Não, eu não sou presidente do governo regional. Logo não faça essa imaginação, porque eu não fui a voto. Exato. Mas eu acredito que o presidente do governo regional não lhe compete a política externa, não lhe compete interferir diretamente junto às embaixadas, porque o doente agora encontra-se fora de São Tomé e Príncipe. Então você prefere que o doente regresse, é isto? Depende o campo de manobra que o governo de São Tomé e Príncipe, o governo central, depende que eles tenham, porque a cooperação com Portugal pode até, porque Portugal é um país soberano e tem lá seus problemas. Pronto, o doente já chegou, eles podem não ter, porque são muitos doentes de São Tomé e Príncipe em Portugal. Então, diga-me só, você prefere que o doente, então, nessa situação, com possibilidades de ser tratado, existindo acordo de cooperação entre estes dois países, você prefere... Será que o Danilo conhece este acordo? Danilo Salvaterra conhece este acordo? Conhece as cláusulas desse acordo? Conhece qual é o limite deste acordo? Conhece qual é o orçamento da embaixada para essa situação? Meu caro, não é a embaixada, não pode... Ou a embaixada... Eu acho que você está a fazer aqui alguma confusão. Não é um problema da embaixada, isso é um problema do país. A embaixada diplomaticamente apenas representa o país. É isto que você tem que entender. Você começou primeiro por fazer umas insinuações que eu deveria fazer de outra forma. Eu compreendo por quê. Há aqui uma tendência, quando se traz algo que o governo deve resolver, o governo tem uma série de pessoas das redes sociais para o defender sem qualquer tese. Eu compreendo assim perfeitamente. Até porque nós nos conhecemos, nós já conversamos, até o seu pensamento eu sei. Mas isto é assim. Este é um problema. E será que tem alguma opinião para que o governo possa basear dela para solucionar este problema?
Meu caro, qual é o primeiro problema do primeiro-ministro ou ministro de saúde telefonar aqui para a embaixada e dizer ao embaixador, negocia com o hospital, põe os serviços sociais a articularem com os serviços onde ele possa fazer continuar a fazer essa terapia. Qual é o problema? Você vê dificuldades nisso? Será que o hospital em Portugal tem condições de continuar com este doente? Tem cama, tem espaço? Será que o acordo, será que São Tomé teria verba neste momento disponível para assumir essas despesas? Olha, eu não viajo em nome, gostava de dizer que eu não viajo em nome do país, mas eu vejo o presidente do governo regional, num ano, viajou mais de 20 vezes. E este doente está acamado desde há um ano atrás. Não houve condições para se pensar nesta vinda. E eu penso que você talvez não entendeu qual é que é o problema. O problema o doente veio. O primeiro problema que se levantou, vou dizer, pode ser que não tenha ouvido. O primeiro problema que se levantou com a vida deste doente foi resolvido por mim. Por mim. E qual era que era o primeiro problema? O transporte do doente do aeroporto de Lisboa para o hospital. Este foi o primeiro problema. E sem este problema estar resolvido, mas você acha que o país não tem condições para fazer esse transporte? Ok. Feche, resolveu. O doente está aí. Há possibilidades de recuperação. Ele não vai andar. A minha tese desde a primeira hora. Não sou médico, mas não me parece que tenha ficado acamado 10 anos ou 1 ano depois de uma queda, venha conseguir os seus órgãos, os seus músculos venham conseguir endireitar. Está aí. Mas há esta possibilidade de eu fazer fisioterapia que pode ser no hospital do Coitão ou no outro qualquer. Isto requer mais de 2, pode demorar mais ou menos 1 mês ou menos. Você vai mandar o doente de volta? É preciso ser desumano. É preciso ser desumano e você usar verbas públicas para passeios e para outros assuntos prazerosos. É isto que você não entendeu. E vem não podemos julgar desta forma, usar verbas públicas para passeios, porque nós não fazemos parte da máquina governativa, nem regional. Nem defenda como quiser, mas para mim, este cidadão, como outro qualquer, tem direito. Diga-me só uma coisa. Vou fazer uma pergunta. E me responda rapidamente. Este cidadão, se fosse familiar de um governante, o que é que você acha? Se fosse familiar de um governante, nesta situação, eu acredito que esse governante teria uma família ou alguém para o receber. Este governante teria? Dependendo fase, fase de tratamento, fase de recuperação. Meu caro, os governantes de Santo Tomé e Príncipe, você o sabe, uma dor de cabeça, vêm a Portugal em tratamento e ficam durante meses em tratamento. Isso você sabe. Todos nós sabemos. Mas em São Tomé, Angola, Guiné... Meu amigo, eu estou a falar de... O que me preocupa hoje não é o que passa em Angola, não é o que passa em Moçambique. Preocupa-me como santomense, interessa-me pela vida, pela saúde dos homens e mulheres de Santo Tomé e Príncipe. Podem não me preocupar. Está no seu direito, não está preocupado com isto. Está mais preocupado com o que está a acontecer em Angola para justificar os nossos problemas. Mas o assunto fundamental da conversa apenas trouxe esse tema, apenas trouxe esse caso a esperar e volto aqui a dizer, aqueles que vêm para redes sociais, que são a proclamarem-se que são íntimos com os governantes de Santo Tomé e Príncipe, que são íntimos com gente do poder, o desafio tem aí. Basta um telefonema. Eu acredito que Danilo sabe que eu sou grande crítico deste governo. Mas é preciso que as críticas sejam feitas de uma forma... Mas a mim não me preocupa que você seja crítico ou deixar de ser. Eu só quero, neste caso aqui, o que se quer é quem ajude. Não é arranjar justificação para acabar depois para o rapaz, depois da manhã. Você sabe se esse rapaz regressar depois da manhã, quanta frustração ele terá? Porque esteve cá, viu que há possibilidades, apenas por não fazer parte de uma cúpula, foi enviado de volta. Você já viu algum cidadão
que veio para tratamento, até casos mais... Na diáspora podem fazer uma vaquinha, alugar um... As diásporas não são... É preciso entender... Primeiro que as diásporas não são ricas. As nossas diásporas. Depois não são elas... Ninguém votou nelas para governar um país. Não precisa ser rico para dar 50 euros, ou 10 ou 20 euros. O desafio fica já. Para preocupar com o próximo. O desafio fica já. Vou anotar dos seus 50 euros que chegarão para ajudar este indivíduo. Pode ser? Olha, quando for, apresente uma conta que eu estarei... Mas eu só perguntei, posso ser? O seu nome está já na lista. Vou já dizer... Eu próprio vou lhe dizer que 50 euros vai entrar na sua conta, pelo menos para ajudar. Muito obrigado. Quer continuar com outro assunto? Olha, tocou também na questão da política externa. A política externa, é verdade que desde há muito, fazendo uma comparação, São Tomé e alguns países, né? Eu nem quero falar de São Tomé e Cabo Verde, porque já se compara muitas coisas, São Tomé e Cabo Verde, São Tomé Brasil, São Tomé... É verdade que a nossa política externa, ela está mal. Ela está mal, ela precisa de uma dinâmica nova, ela precisa ser repensada, e isso não seria um exercício que o governo iria fazer só entre eles no Conselho de Ministros, mas se calhar abrir uma palestra, uma mesa redonda, e convidar outras ideias, outros pensadores ou outros idealistas para poderem... Porque, pronto, cada povo com a sua realidade, com a sua cultura diferente, com o seu modo de ser diferente. É verdade que também não vamos fazer copiar-colar. Vamos tomar em conta a santomensidade na diáspora e pensar também, não só na diáspora como no país, e criar uma política nova para tudo que tem a ver com política externa de São Tomé. Nós temos o Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação, salvo erro, e que eu pergunto, quais negócios que São Tomé tem para ter um ministério que diz que denomina-se Ministério de Negócios Estrangeiros? Eu acho que, falasse de petróleo, criou-se um gabinete à parte. Quais negócios? O cacau e o café que já quase não se exporta mais. Quais negócios? Então eu acho que era muito mais seria melhor denominar esse Ministério dos Assuntos Externos e Comunidades, e buscar um outro nome. E é preciso que haja uma dinâmica. Eu começo pela nossa embaixada em Portugal. A nossa embaixada em Portugal faz 10% daquilo que se calhar deveria ter feito. Mas a embaixada, nós sabemos que ela é uma máquina. Ela tem a parte da embaixada, a parte consular, e poderá adotar outros membros se for injetado essa tal dinâmica que eu aqui me refiro. Mas enquanto ela estiver ali, com aquela forma de agir tradicional que já vem há muito, cada um vem, defende seu salário, alguns negócios, cria algumas amizades, pronto, pensando só em si, no gabinete, fazendo seus contatos, procurando jantares e convites para estar lá e fazendo, pronto, das suas. Quem fala da embaixada em Portugal, fala também da embaixada em Bélgica, que é uma embaixada muito importante para nós que estamos em França e para os que estão em Inglaterra. Sim, mas as embaixadas não podem ser vistas apenas, que é uma confusão que paira na cabeça das pessoas. A embaixada não pode ser vista porque tem os cidadãos. Para isso são os serviços consulares. Pode ser um consulado. As embaixadas devem ser vistas como estratégicas para a política externa do país, para a angariação de oportunidades e negócios. É isto que as embaixadas têm que servir. Os cidadãos é que pensam que a embaixada está aí para... As embaixadas, este não é o papel da embaixada. Este é o setor consular. Provavelmente a Inglaterra precisará de um setor consular. Para ter a embaixada, é preciso um estudo mais sério
O que é que nós precisamos de lá ter uma embaixada? Desculpa, é bem provável que eu esteja errado, mas não pode haver consulado se não houver uma embaixada. É preciso que haja uma embaixada para que haja um serviço consular. Não necessariamente, meu caro. Não necessariamente, meu caro. Os serviços consulares pode não ter embaixada num país e ter lá o consulado, mas esse consulado tem que estar sob tutela de alguma embaixada. Meu caro, não necessariamente. Ou seja, eu dou um exemplo. Eu dou um exemplo que alguns consulados em São Tomé estão sob tutela de algumas embaixadas fora. O exemplo disso era mesmo o Cabo Verde, que antes tinha lá um consulado em São Tomé e que estava sob tutela da embaixada em Angola. Não, assim como não, mas isso não funciona como... Meu caro, é assim, nesta matéria eu posso te explicar, eu não fui diplomata, mas eu posso te explicar que isto não necessariamente, o que é que alguns países, o que é que faz alguns países procuram, de facto, devido a questões de recursos. É só isto. Você não precisa ter, por exemplo, São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe provavelmente tem embaixada em sítios que não necessita ter e onde deve ter estrategicamente não tem. Depois onde tem embaixada, os embaixadores, como você dizia bem, os embaixadores, muitos deles estão apenas a fazer o seu papel, o papel básico que é esperar que venha o presidente, venha o primeiro-ministro para estender o tapete e receber o seu salário. As embaixadas têm que ser mais proativas, mais dinâmicas. E eu sempre digo, se há um embaixador... A atividade deve partir da política governamental. Meu caro, deve partir do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Se você ouviu desde o início... O dinamismo, se o governo central não souber o que é que quer da política externa, o que é que quer dos parceiros, o que é que quer dos países amigos, não poderá haver aquela dinâmica. Mas é isso que eu disse, que nós precisamos... Se nós temos um ministro de Negócios Estrangeiros fraco, sem ideias, porque é que tudo, parece que nesse país todo mundo espera Patrício Trovoada, o que ele vai dizer. Eu acredito que ninguém leva os problemas a ele. Ninguém leva opiniões, ninguém leva ideia para o conselho, porque se calhar têm medo para não meterem os pés pelas mãos e ficam à espera. Por isso é que eu acredito que seria bom se o Patrício Trovoada fizesse uma reforma no atual governo. Era urgente, porque é preciso ter gente com ideia. Porque o país não concentra só no Patrício Trovoada, mas infelizmente é isso que o seu elenco tem na cabeça deles. Meu caro, eu dou muito obrigado. Deixa-me só atender o outro ouvinte. Pode entrar daqui a mais um minutinho, se quiser, dentro de uns minutinhos. Pode ser? Ok. Eu peço ao ouvinte que tem estado aqui a insistir que se puder agora fazer a sua chamada, Muito boa noite. Boa noite. Sim, senhora. Boa noite. É uma honra tê-lo aqui. Sim, também eu. O assunto fundamental que me traz aqui é a política externa e depois trouxe esse assunto paralelo. Falei deste caso de um doente que está a precisar de só um telefonema para que ele possa fazer o tratamento em Portugal. Mas a plateia é sua. Sim, realmente. Sim, eu tenho acompanhado desde o início. Pronto, realmente fez muito bem. Né? Pronto, mostrar São Tomense e também o governo, jovem que muitas vezes podia passar despercebido, né? Eu, por exemplo, não tinha conhecimento deste caso, então é sempre bom realmente. Porque ele chegou na semana passada. Ok. Sim, é sempre importante então fazermos realmente ter conhecimento desses assuntos e também da responsabilidade do governo realmente de resolver essa questão. Isso não é nada, eu que acredito que é só um telefonema ou coisa assim simples. E isso depois resolve-se. Parando com o dinheiro que o Sr. Patrício Trovoada anda a gastar por aí com suas viagens, eu acredito que só uma viagem, se ele deixar só de fazer uma viagem, já consegue resolver esse jogo. Não, mas é que porque isto não tem nenhum problema. A questão é, neste hospital onde ele está, não podem
continuar a fazer ali o tratamento. Ele pode fazer num outro hospital. Isto leva uns dias para fazerem esta arrumação. É só isto. Como não dá para fazer a arrumação? Então querem mandar para o país com a promessa de que daqui a que vão tratar de uma nova junta médica. Se esta vez ele demorou 1 ano, quanto tempo vai demorar uma nova? Mas ou seja, o tratamento que ele vai fazer, que seria fisioterapia, para tentar, não sei especificar, mas são coisas de fisioterapia, para tentar que ele venha a poder sentar. Normalmente, em vez de estar sempre acamado. Porque ele vai conseguir, de certeza, se fizer tratamento, vai conseguir, como na foto aqui mostro, como pode ver na foto que aqui mostro, ele está sentado. Ele está sentado. Sim, realmente, mas Danilo, eu gostaria de ser um bocado mais direto, dizer que é o seguinte: se é algo que não vai trazer nenhum benefício para os esquemas de Patrício Trovoada, eu acredito que ele nada fará, nada vai fazer desse jogo. Então, eu acho que às vezes fazer apelo ao governo seria um perca. Patrício Trovoada só investe nos jovens e vai lhe trazer algum benefício. Quer dizer, onde compra de consciência, por exemplo, os motoqueiros, hoje assim, até ele chegar ao patamar onde já não precisa mais de ninguém, porque você descarga. Agora, esse jovem em questão, eu acredito que não vai trazer algo assim de bom para ele, não vai dificultá-lo na sua governação. Sim, mas... Então, eu acredito que, eu não sei. Mas como você vê, nas redes sociais aparece muita gente a dizer que é amiga do primeiro-ministro, amigo do ministro, amigos, não, que tenha intimidade. Eles que pelo menos façam esse gesto. Façam esse gesto às autoridades nossas, a dizer que há esta situação, e de certeza absoluta, dada a intimidade que eles têm com estas figuras. Pessoal, eu, por exemplo, para resolver a questão da ambulância, nem tive problemas nenhum. Até falei com alguém que eu nem conheço. Nunca conheci a pessoa. Apenas peguei o telefone e disse: isto é um problema de saúde e nós podemos ajudar. Eu vou dizer uma coisa aqui, vou dizer algo aqui, e vai parecer um bocado até duro, tem que dizer. A doença está precisando Santo Tomé e Príncipe, que a gente seja duro a dizer as coisas. A moleza não nos leva a parte nenhuma. Patrício Trovoada não é amigo nem do Santo Mense. Atenção, Mense até pode ser amigos dele, mas ele não é amigo nem do Santo Mense. Ele apenas precisa dos Santo Mense para seus business. Quando ele já não precisa de uma certa personalidade, ele vai descartando. Como fez o Levi Nazaré e o Fernando Souro. O Levi Nazaré também pensava que Patrício Trovoada era amigo dele, do tempo do... Como é que é o nome do partido que eles criaram na altura? Geração Esperança e tudo. Eram também jovens com sangue, Pois não. É só o momento que ele precisa e coisa. Eles quando precisa mais descarga. Bem, mas ele é um francófono. O francófono, qual é o amor que tem para Santo Tomé e Príncipe? Perguntaram a Danilo, por que Danilo faz isso para Santo Tomé? A resposta está lá. Se perguntarem por que eu faço isso para Santo Tomé, tem uma resposta, é visível. Agora, perguntarem para a Trovoada, por que o senhor quer ser dirigente em Santo Tomé? Porque qual é o quê? Vamos fazer uma análise. O que leva a Patrício Trovoada a ser dirigente em Santo Tomé e Príncipe? Qual é o motivo? Qual é o seu interesse? É interessado com o povo de São Tomé? É interessado com o país onde ele nasceu e cresceu? Mas repare, aqui, mas essa situação que eu estava aqui, que eu apresentei aqui, não é necessário que seja o Patrício Trovoada a resolver. Chama a questão do ministro da Saúde. Chama a questão do presidente do Conselho Regional. Eu preciso ele fez apenas shows Aqueles que vêm para as redes sociais, que dizem que são amigos, que são militantes influentes, que têm influência junto ao primeiro-ministro, que façam aqui o seu jogo de cintura para ajudar a resolver o caso. Agora, quem eu espero que faça alguma coisa, mostra o seu coisa de influência, é o presidente regional do Príncipe. Sim, presidente regional. Alguém coisa, um jovem, embora também um cara bajulador, mas pronto. É um jovem que ele faça alguma coisa. Eu estou no Príncipe,
E é um momento para ele mostrar realmente que tem também amor ao próximo, deixa um pouco de bajulação, mas pronto. Falando da política externa, sobre este caso, como estou com a informação, então vamos de lado. Exatamente. Política externa. Como é que um país, eu não sei, pode ser que eu sou coisa, mas só para me ajudar, quem é agora o atual ministro de Negócios Estrangeiros de São Tomé? Não há ministro de Negócios Estrangeiros. Há um substituto. Não há ministro de Negócios Estrangeiros, porque ninguém foi nomeado ministro de Negócios, nem como ministro interino. Esta é para ir para tu entenderes ao nível da nossa política externa. Não há ministro de Negócios Estrangeiros. Então a resposta está dada. É? Nós estamos esperando um governo que está a andar com o dinheiro para pôr no seu bolso, resolver os seus problemas, para analisar o país. Porque o Ministério do Negócio Estrangeiro é que trata dessas cooperações, né, negociadas em termos de países, né, que é uma ligação, é um ponto de ligação praticamente entre o país, né, e outros países estrangeiros, para além das embaixadas. Agora nós não temos ministro do Negócio Estrangeiro. Então, mas sabe que este problema, estas insuficiências nossas nas relações externas, vem já, ou seja, entra o governo, sai o governo e é a repetição do ciclo. Não há uma estratégia planeada para a nossa cooperação. Entram os ministros... Não há estratégia. Não há estratégia. Mas eu pude acompanhar, então, sem meu ponto de vista. Okay? Meu ponto de vista. A senhora Elsa Pinto talvez seria das últimas ministras dos negócios estrangeiros que algo ainda tentou fazer, dinamizar em termos de políticas externas passada. É a minha opinião. Okay? Essa é a minha opinião. Que eu vi, né? E eu não tenho aqui por escolher porque é deste partido, porque é daquele. Ele fez um bom trabalho, eu fiz. A senhora Sapin tem feito um muito bom trabalho durante a sua governação como ministro do Negócio Estrangeiro. Só que o primeiro-ministro, então, não foi tão visionário, outras, se calhar, depois, acompanhou as políticas da rede social, né? E substituiu ela por uma outra. Mas a Elsa Pinto, sim, é uma ministra do Negócio Estrangeiro que realmente procurou trazer aqui uma dinâmica diferente ao país. Uma dinâmica via as negociações depois. Então, por que o atual o governo vai buscar se é para o bem do país? E ela tem, eu vi, né, uma capacidade de negociação, mesmo com a CPLP, com outros países e coisas, pronto. Por via a diplomacia. Mas sabe esse governo, Danilo, para dizer que não faz sentido enganar os santomenses, que não há políticas externas. Esse governo não tem políticas externas. Se calhar é para eles provarem que está a buscar o seu dinheiro para ele fazer suas viagens, coisas assim banais. Olha só, vejamos, a obra da Marginal. Olha a empresa que vai fazer a obra da Marginal. É a empresa portuguesa. O dinheiro sai da Europa, né? Volta a entrar em Europa. A empresa portuguesa vai levar máquina portuguesa, trabalhadores, engenheiros portugueses, não sei quem porquê. E o que é que vai permitir? Vai permitir que vai diminuir o nível de desemprego em Portugal. E é a mesma coisa que fazem com a saúde em São Tomé. São os portugueses que vão lá com saúde para todos, não sei o quê, né? Que vai reduzir desemprego também ao nível de Portugal. Professores, escola mais. Né? Também, porque são portugueses que vão trabalhar em São Tomé. Meu caro, deixa-me só acrescentar mais alguns elementos para esta tua análise. Que é o que me preocupa também nesta nossa fase de cooperação. São esses projetos. De facto, nós não temos entendimento de que o empresariado santomense necessita crescer. E nós precisamos de criar massas empresariais
e gente com capacidades financeiras em Santo Tomé e Príncipe. Para isso, o que é preciso? Quando negociarem estas verbas, criarem espaço para que as empresas santomenses, capital santomense. Olha, eu digo atenção, não precisa ter empresa santomense. Pode ter empresa ganesa, okay? Empresa de Argentina, Brasil, outros países, tem que ser Portugal. Não, eu penso que a vantagem de ser a empresa... Portugal ajuda a se trovar com o dinheiro para lhes dar outra vez. Poderia ser empresa chinesa, né, a fazer esta obra marginal. Ok? Mas não, tinham que tirar a empresa chinesa para a empresa portuguesa. E Portugal sabe, e é por isso que essa história de massacre, olha, o Santo Tomé tem que estar um bocado mais atento. Por que o Portugal envolve essa história de massacre e coisa, tenta conversar para que se trovar isso tudo? O presidente Marcelo não, nada fala sobre massacre, o Antônio Costa nada fala sobre massacre. Por quê? Para se trovar também eles devem comer. Eu também quero aproveitar e também para parabenizar o Jorge Bonso Rebelde. O João Abreu, que era ministro de então, que realmente lançou um concurso público, foi a empresa chinesa que ganhou esse concurso público. E é por isso que esta obra não arrancou. Eu acho que esse deve ser um dos motivos que esta obra não arrancou. Tem que ser Portugal fazer essa obra. Para que o dinheiro regresse para Portugal. Nós estamos esperando uma jogada que França também faz com os países francófonos. Nós ainda estamos a ser colonizados pelos portugueses. E aqui, então, não tem um dirigente com capacidade de contornar esse... Claro, aqui é que entra a pergunta que eu trouxe, porque, como eu disse, só trazia 2 ou 3 pontos, e trazia a pergunta que eu fiz: qual o sonho de um santomense e qual é a maior ambição de Santo Tomé? De um santomense. Se me puder responder essa questão em 1 minuto, agradecia imenso. Porque aqui também, do que explanou, está a ambição e o sonho do santomense. Provavelmente sonhamos pequeno, temos pouca ambição, nos conformamos com o que está mal. É isso? Ou tem outra opinião? Bom, se eu falar na maioria dos santomenses, éramos pequenos. Não temos, aliás, não temos sonho. Não ir para Portugal, também tem uma casita, coisas assim. Temos sonho, eu falo da maioria. Mas se perguntarem qual é o meu sonho para Santo Tomé e Príncipe... Não, eu prefiro a maioria. Prefiro a maioria, porque... A maioria, então, é um país... A maioria de Santo Tomé, nós sabemos, são pessoas sem mínima capacidade de... pessoas vivem na... né? E com este estado de espírito, com este conformismo, é que nós vamos cavando a nossa sepultura. Por isso é que eu... Claro, porque a maioria vai decidir para a maioria, a minoria, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, nós temos para trovar um aventureiro, coisa como... É isso que a maioria decide. Uma cerveja, esquece massacre, esquece tudo. Uma cerveja de campanha, uma cerveja, bom discurso, enganar pouco com arroz, depois, pronto, depois passa-se. Só que pronto, nem todos nós somos santomenses, não vamos fazer isso. Os santomenses têm coragem de enganar os santomenses para chegarem ao poder. Para nós, queremos saber. Mas pronto, é mesmo assim. Muito obrigado. Mas o bem vencerá o mal. O bem vencerá o mal. Muito obrigado. Se quiser entrar depois, o faça. Muito obrigado. Sim, muito obrigado pela oportunidade. Como aqui falei, muito rapidamente, volto a passar esta imagem para que todos entendam. Esta imagem não é que fizesse parte aqui da minha intervenção. A minha intervenção era falar da política externa, dos desafios sociais. Trouxe esta imagem. É um jovem de Santo Tomé e Príncipe que basta um telefonema de um ministro qualquer para que ele possa continuar aqui em Portugal em tratamento. Não tem a necessidade de regressar a Santo Tomé amanhã, conforme definiu os serviços sociais da Embaixada, admito mesmo, sem qualquer consulta ao seu ministro. Mas se alguém que tenha contatos superiores em Santo Tomé e Príncipe fizer um telefonema ao Filipe Nascimento ou ao próprio primeiro-ministro, como alguns vêm sempre dizendo que tem intimidade com o primeiro-ministro, este senhor que aí está, porque devo dizer jovem, mas é um senhor, pai de filho,
está com alguma dificuldade. Esteve acamado durante um ano em Santo Tomé e Príncipe sem nada a fazer. Hoje tem possibilidade que com uma fisioterapia muito rápida conseguir vir a estar sentado, como podem ver no vosso ecrã direito, a poder fazer uma refeição. Era impedido porque ninguém quer suportar, nem sei se são custos, porque até fazem parte da cooperação, mas uns dias pelo menos tinham que perder algum dia para fazer a transição dele para um outro hospital, ou mesmo no âmbito da cooperação, ele manter no hospital e até que fique resolvida esta situação. Estava aqui a falar dos desafios. Quem quiser participar, pode participar. Eu fiz uma pergunta que ninguém até... Só houve um que respondeu. Qual o sonho dos santomenses? Vocês veem santomenses, o cidadão santomense, a maioria tem ambição ou não tem ambição? Mas regressamos aos temas. Desafios sociais. Saúde. A saúde, conforme vêem, é um desafio em Santo Tomé e Príncipe. Países que até o presente não têm um hospital capaz de responder às necessidades alimentares, como esta que nós vimos aqui. O hospital continua com falta, de água, com falta de infraestrutura, os profissionais estão não têm uma formação contínua. Não é por acaso que tudo aponta que na próxima semana vai acontecer a greve de saúde, com os impactos que ainda não sabemos, porque não estando esses profissionais de greve, a saúde está péssima. Imagine estando esses profissionais em greve durante uma semana. Aqui o que é que impera? O que é necessário? A capacidade do governo para fazer uma negociação e ser consciente, estar consciente das responsabilidades que assume numa negociação. Porque o sindicato vem dizer de que faz esta greve simplesmente porque nas negociações anteriores o governo não cumpriu as suas responsabilidades, transcorrido o tempo todo acordado. A saúde é um problema. Mas a todos o país, Santo Tomé e Príncipe, é um manto de problemas que começa com o planeamento do próprio país. Eu já aqui dizia-vos que provavelmente embora estou chegar já ao limite do tempo, este tema deixarei para outra altura, fica para a vossa reflexão. Provavelmente o que é que o país precisa? Eu já disse aqui algumas vezes. O país precisa de um novo reordenamento, de uma nova divisão político-administrativa que alguém tenha coragem de vir a fazer, de vir a pensar. Temos vários municípios ou câmaras municipais, nenhuma delas com estruturas de câmaras municipais. Provavelmente, juntando uma ou outra, conseguiremos dar melhor resposta e elas serem capazes de coletarem, através de impostos, receitas para a sua gestão. O que é que isto implica? Implica, de facto, que alguém do governo, os deputados, tomem iniciativa de levantarem este problema e estudarem em articulação com os geógrafos, geólogos e com todos estes profissionais uma solução nova para o país. Estão a ligar, mas não é por aqui, conforme eu disse. Quem quiser ligar, quem quiser intervir, tem aqui o WhatsApp no ecrã para o fazer. Vou ler duas mensagens. Vou ler a mensagem do amigo meu a propósito das imagens que mostrei. Em vários países há ministros que acumulam pastas. Nunca vi meu amigo dizer quando veio a Portugal, Oscar Souza, não sei quem é, em um outro. Meu caro, é dizer que não é uma questão de acumulação, não é uma questão de acumulação de pasta. Não sei, não deve ter entendido bem. Uma questão é ser nomeado para acumulação. E aqui não houve nada disso. É que as pessoas em Santo Tomé e Príncipe... É esta facilidade com que nós interpretamos as coisas. Não houve. Se quiserem procurar nas redes sociais, vai ver que o ministro não houve a sua nomeação para o substituir. Apenas entrou, não está em funções nenhum ministro do negócio estrangeiro. Esta que é a realidade. É preciso que se entendam, porque o fato de dizer de boca que este vai substituir, não há nomeação. O que aconteceu, o que acontece normalmente
quando sai o ministro, o exemplo que estava a dar é do Oscar de Souza. Aqui, a pessoa dizia Oscar de Souza, o outro foi nomeado de justiça, acumulou. É que pode acumular, sim, isto é normal que acumule. Agora, uma questão é acumular porque saiu de férias ou saiu doente, está em substituição, e é o que está a acontecer até agora. Aquele outro foi exonerado e quem está em substituição. Não houve nomeação, são coisas completamente diferentes. Eu gostava que a pessoa visse, não há ministro de negócios estrangeiros. Claro que não há. É que hoje Santo Tomé e Príncipe não tem ministro de negócios estrangeiros. Procure-se aí e vai encontrar algum decreto ou algo que nomeou ao Garete como ministro de negócios estrangeiros. Não vai encontrar. É isto. São coisas completamente diferentes. Alguém substituir temporariamente. Ele está ainda a substituir temporariamente, mas temporariamente até quando? Primeiro que não fazia sentido nenhum. Isto é questões. Até lembro-me um certo diplomata de um certo país que ia para a reunião da CPLP em Santo Tomé e Príncipe. Então falou-me a perguntar, eu já tenho homólogo em Santo Tomé? Só dizer isto, porque uma questão é alguém substituir porque está ausente e outra questão é ser nomeado. Ele poderia ser nomeado para acumular a função. Sim, não foi nomeado para acumular a função. Não sei se eu fiz este senhor entender, não digo o nome, mas ele deve ter entendido. Se quiser pode escrever ou pode entrar aqui também para debatermos esse tema. O outro senhor, o senhor Pardal, seu governo tinha o projeto de requalificação do hospital previamente das viagens do PT, o seu governo enquanto não fez nada. Esta questão está visto que a pessoa também que diz isso, que escreveu isto, não percebeu os meandros dos 17 milhões do fundo do Kuwait. Se tentar perceber de que o Kuwait, na altura, entregou um conjunto de 8 ou 9 empresas para que fossem selecionadas. Este é o modelo da cooperação do Kuwait, não estou a dizer que seja correta, e aquelas 9 ou 8 empresas, uma delas deveria ser consultora, aquelas empresas não foram as escolhidas. Isto é que levou todo este impasse. É preciso, de vez em quando, nós também irmos aos pequenos detalhes, ou quando nós sabemos, tentar perceber e não simplesmente falar. Mas foi isto que aconteceu. Houve uma empresa indiana que fez o estudo, foi ok, o Kuwait aceitou, mas não fez parte do conjunto das empresas que eles tinham apresentado. É isto. No país hoje. É isto. Tenho aqui mais uma outra questão que eu poderia bem responder. Espero que estes senhores tenham ficado esclarecidos. Dizer a vós que não há ministro de negócio estrangeiro de Santo Tomé e Príncipe. Não há. Há alguém que está em substituição. Não houve nenhuma nomeação. Poderia ser nomeado para acumular. Não houve. É esta a diferença. Eu espero que este ouvinte tenha compreendido. Eu dou-lhe 1 minuto para me dizer por escrito ou em áudio se compreendeu o que eu disse ou se não. Porque este aqui é o dilema. O Ministério está vago. O Ministério está vago. Estou a chegar ao fim. Confesso-vos que hoje foi assim muito atrapalhado porque tivemos muito tempo com a situação deste jovem, mas o ecrã, no vosso ecrã, tem aqui, quem quiser participar ainda, dou mais 5 minutos, até 22h07, quem quiser participar, participe, mas esclareço, desculpa, são as atrapalhações, esclareço, este senhor precisa fazer o tratamento em Portugal, já cá está, é uma coisa simples. Quem tiver o contacto, ou aqueles que propagam, que tenham intimidades com o chefe do governo, têm intimidades com o ministro da Saúde, têm intimidades com o presidente do governo regional, faça-lhes um telefonema, diga-lhes que há esta situação aqui para ser resolvida. É uma situação muito simples, só que só depende de qualquer um dos três, ou da articulação entre os três.
a continuidade deste senhor para que ele, no futuro, pelo menos possa ir a andar de uma cadeira de roda e não estar acamado como passou durante mais de um ano em Santo Tomé. É uma coisa simples. Mas, como não me aparece mais ninguém para aqui por nenhuma questão, vou ver este comentário que está aí. Danilo, quanto à reorganização administrativa do país, não sou apologista da diminuição das câmaras digitais. Tem aqui, claro que o bom nisto é que nós temos opiniões diferentes. O brainstorming é exatamente isto. Eu não quero dizer que eu seja o dono da verdade, mas é uma ideia que eu trouxe. É preciso diminuir as câmaras distritais em Santo Tomé e Príncipe, não há nada que justifique, até porque, isto é o meu entendimento, até porque não há receitas para cobrir. Você veja as instalações de quaisquer das câmaras de Santo Tomé e Príncipe para você perceber que elas não têm capacidades para assumir enquanto uma câmara. Provavelmente, um novo reordenamento pode passar por juntar uma ou duas, distribuírem até os próprios serviços, terem serviços partilhados, que é um conceito muito moderno, terem serviços, quer de saúde, de educação, terem alguns serviços partilhados. Peço-vos um minuto. Peço-vos um minuto, já cá estou. Terem serviços partilhados. Provavelmente essas câmaras ganhariam muito mais, tendo, por exemplo, serviços de saúde. Repare, tendo duas câmaras vizinhas com serviços de saúde partilhados, direções de educação partilhados, provavelmente o país ganharia muito mais do que em cada câmara ter o seu serviço independente e que não é capaz de o fazer. As câmaras serem capazes de elas próprias gerarem receitas. Repare que mesmo Água Grande, com tantos edifícios que tem a cidade, e não é capaz ela de ter receita para suster. É disto que eu estou a falar. A Câmara de Mesoste, provavelmente, a Câmara de Mesoste, é o mesmo problema. Não gera riquezas para se suster. Isso é que eu digo. O erro não está no número das câmaras, mas sim na qualidade. Eu continuo a contrariar esta pessoa. Eu penso que temos que procurar em Santo Tomé e Príncipe diminuir o número de cargos. Eu até dizia que eu julgo que Santo Tomé e Príncipe deve ter mais cargos do que propriamente um país como a China. São 22h07. Para a semana temos mais conversas disruptivas. Convido-vos amanhã, às 9h50, o meu comentário na RDP África. Até a próxima, mas antes disto, teremos ainda alguns cafés da manhã. Conversa com a Agora
condessa cabra falare. Écoute na teneva, e poco te de cabocare. E la palabra se discondu. Oye lo Luanda, agora te de palabra. Come poco fada mola. Sangue, chibitali pote kozwe, mas je te sabe. O final está ótimo. Esse paga não dá boa, caminho de vida, monangamba, vem da mulher.
Conversa com a almohada.